Boa noite, mais uma vez estamos aqui para passar mais um tema do curso Conhecimento de Si Mesmo. É o tema número 44, o eu da traição. Então, nós temos estudado que nós temos vários eus. Temos o ego como um todo e temos muitos eus. Temos vários eus. Temos os 7 pecados capitais que estão divididos em milhares de eus. Cada eu tem o seu propósito, o seu objetivo. E entre esses eus, entre toda essa multidão de eus, está o eu da traição. O eu da traição está representado no drama cósmico, quer dizer, na morte e ressurreição do Cristo, na crucificação do Mestre Jesus. Esse eu da traição está representado pelos 3 traidores. E aquele drama que se passou, que aconteceu há mais ou menos 2000 anos atrás, está nos ensinando que dentro de cada um de nós existe o eu da traição. Judas é um ator, um mestre consciente, um mestre ressurrecto. Pilatos é um ator. Caifás é outro ator inconsciente que viveu, que desenvolveu esse papel porque estavam no comando no comando político daquela época. Então, eles são os 3 traidores, como todo o drama cósmico, tudo o que Cristo viveu no planeta Terra, no mundo físico, é um drama, é um teatro cósmico que veio para nos ensinar muitas coisas. Todo o caminho, ele veio para nos demonstrar como se faz o trabalho de autorrealização íntima do ser. E quando se consumou, então, esse trabalho, ele foi morto na cruz. E esses 3 traidores, aqueles 3 traidores que fizeram esse papel, Judas era consciente, os demais, ou os outros 2, eram inconscientes, são atores inconscientes. A Loja Branca sabia que ia acontecer isso. Estava tudo previsto. E isso foi para nos ensinar que dentro de nós todos temos o eu da traição. Nós temos o nosso Judas interior, temos o Pilatos interior, e temos o Caifás interior. Entre os nossos defeitos psicológicos, entre essa legião de defeitos, está os 3 traidores, ou estão os 3 traidores. Está Judas, está Pilatos e está Caifás. Então,
nós precisamos lutar contra esses três traidores que estão dentro de nós. Então, para que haja traição, deve haver um pacto, deve haver um combinado, deve haver um compromisso. E nós, quando viemos ao planeta, quando fomos nascer neste mundo físico, a cada existência, nós prometemos que vamos fazer o trabalho de autorrealização íntima do ser. E nos dão um corpo físico, com esse objetivo, com o objetivo de fazer o trabalho de revolução da consciência, o trabalho de conhecer a si mesmo. E não fazemos esse trabalho, então estamos traindo, estamos violando esse pacto, porque nós nos propomos, quando nos deram o corpo físico, nós nos propomos vir para fazer esse trabalho. Porém, chegamos aqui e nos identificamos com o mundo físico, com as coisas, nos fascinamos com as coisas do mundo físico e nos esquecemos do que viemos fazer aqui. Esquecemos do objetivo. Então, estes ensinamentos entregues por mestres, este ensinamento foi entregue por Jesus, por Buda, por Krishna, por Maomé, para recordar esse trabalho, porque em todas as épocas, quando a humanidade está bastante degenerada, é preciso, é indispensável que venha um mestre, que desça ao mundo físico, um sábio, um mestre, para reorganizar o ensinamento e develar a humanidade novamente. E foi isso que o venerável mestre Samael Aum Weor fez. Veio em 1950 e develou novamente todo este ensinamento. Ele é o avatar para a era de Aquário. Então, neste ensinamento, neste conhecimento de si mesmo, está toda as ferramentas, as chaves, está as pistas do caminho que cada um de nós se propôs a vir a este mundo percorrer, fazer esse trabalho de conhecimento de si mesmo. Então, neste ensinamento estão todas as pistas. E como nós não fazemos o trabalho, nós estamos traindo. Está em ação em nós o eu. Então, tudo gira, tudo se movimenta, nós vivemos em função de desejos. Então, Judas é o demônio do desejo. Esse Judas, nosso interior, é que nos move, que nos impulsiona. É a mola mestre que impulsiona todas as nossas ações. Nós trabalhamos por um desejo. Trabalhamos nosso trabalho físico. Trabalhamos porque temos desejos. Temos algum desejo, alguma... Vou colocar aqui um refletor para melhorar um pouco a iluminação. Havia esquecido.
Então nós nos movemos, nós funcionamos movidos por desejos. Desejo de comer, desejo de se vestir bem, desejo de ter as condições que nós julgamos melhores de vida, desejo de sexo, desejo de fornicação. Então, tudo se move a partir do desejo. Então, dentro de nós está o Judas, o nosso Judas interior, que é o demônio do desejo, está dentro de nós. Ele não está fora, ele está dentro de nós. Por isso que se diz, não buscais fora o que está dentro. Se diz que tudo está dentro de nós. A sabedoria está dentro de nós. Está, porém, está presa, está aprisionada, está inativa. Então, Judas é o inimigo da natureza. Nosso Judas interior. O Judas, lá no drama cósmico, representou o papel do inimigo da natureza, que não permite criar nada, que não nos deixa criar nada. Então, como vai se trabalhar esse demônio, esse Judas interior, esse demônio do desejo? Aí está a grande chave, a chave do ensinamento entregue por todos os mestres, entregue por Jesus, entregue por Buda, entregue por Krishna, entregue por todos os mestres. E também entregue pelo venerável mestre Samael nesta nossa época, nesta era de Aquário. Devemos negar a nós mesmos. Assim, nós vamos vencer o demônio do desejo. Porém, se nós não negamos aos nossos desejos, nós nos tornamos escravos do próprio desejo, dos nossos desejos. Nós tornamos escravos. Então, é preciso negar a si mesmo. Judas se caracteriza por trair o Cristo por 30 moedas de prata. O nosso Judas interior, o nosso eu da traição, o nosso demônio do desejo, trai diariamente, minuto a minuto, trai o nosso Cristo interior. Porque não negamos a nós mesmos e assim não permitimos que o Cristo nasça e se desenvolva dentro de nós. O Cristo deve nascer, porém, ele deve nascer após o homem ter criado os corpos, regenerado o corpo físico, o vital, criado o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal, para que o Cristo interior nasça em nós. Porém, se nós traímos o Cristo, se nós fornicamos, se nós não trabalhamos sobre nós, não negamos a nós mesmos, nós estamos traindo o Cristo. Estamos impedindo que o Cristo nasça no nosso interior. E isso é papel do nosso Judas interior, desse traidor que trai ao Cristo, ao nosso Cristo íntimo.
Isso é preciso negar para vencer o demônio do desejo. É preciso negar a si mesmo. É preciso que cada um de nós se auto-observe. É preciso colocar o sentido da auto-observação ativo, colocar em atividade esses 3% de essência que nós temos livres e que estão adormecidos. É preciso despertar a consciência a esses 3%. É preciso nos dar conta de que estamos neste mundo para fazer um trabalho superior. Nós não estamos aqui para mais nada. Não estamos aqui para enriquecer, nem para ganhar títulos. Tudo isso são coisas do mundo físico, são fascinações da personalidade. É preciso negar a nós mesmos. É preciso dominar o demônio do desejo. É preciso trabalhar constantemente contra os nossos desejos. Nós temos desejo de beber, tomar álcool. Surge o desejo, porém, se nós não lutamos contra ele, não negamos esse desejo, não pedimos a morte desse desejo, acabamos bebendo, nos tornamos escravos do desejo de beber, do eu, do álcool. Estamos traindo o nosso Cristo, porque estamos impedindo que o Cristo nasça e se desenvolva. Nós temos desejo de fumar. Se nós não negamos esse desejo, nós nos tornaremos escravos do desejo, nos tornaremos fumantes, nos tornaremos bêbados, fumantes. Nós temos o desejo de fornicar, por exemplo. Se nós não negamos esse desejo, não negamos a nós mesmos esse desejo, nós nos tornaremos escravos do desejo. Porque nós aprendemos que o sexo é sagrado. Nós aprendemos que no sexo está a chave da autorrealização íntima do ser. Nós aprendemos que o sexo não é para diversão. E se nós não negamos esse desejo de fornicar, de nos divertir com o sexo, nós somos escravos do desejo sexual. Não quer dizer que o sexo em si, o sexo, seja o erro. Porém, o erro é a fornicação. O sexo deve haver entre um homem e uma mulher, entre um polo positivo e um polo negativo. Porém, com a finalidade de transmutar a energia e criar os corpos internos. Qualquer outra finalidade que se dê ao sexo está equivocada. O sexo está em nós, existe em nós para criar os corpos existenciais superiores do ser. E nós, sabendo disso, se não trabalhamos no sentido de eliminar o eu da fornicação, nós continuamos sendo escravos do desejo de fornicar. De qualquer eu, qualquer um dos eus,
que nós temos no nosso interior todos os eus, devemos julgar por traição. Devemos negar todos os eus, porque todo eu trai o nosso Cristo interno. Todos os eus, o eu da ira, o eu da cobiça, trai o Cristo interno. Se nós não negamos os eus, nós somos escravos do eu. Nos tornamos escravos do eu. E enquanto sejamos escravos, estamos alimentando o eu, estamos dando comida, estamos dando alimento ao eu, e ele, os eus se robustecem, se fortalecem, porque não fica parado, não fica estático. Se não se elimina o eu está se robustecendo. Então, é o nosso Judas interior que nos leva a praticar todos os erros. O desejo de beber, o desejo de fumar, o desejo de fornicar, o desejo de jogar conversa fora, de falar coisas, assuntos que não levam a nada, conversar, falar abobrinha, como se diz. Nós damos vazão a esse eu da piada, a esse eu da conversa sem fundamento, conversa inútil. Nós estamos alimentando o nosso eu. Então, é o desejo de falar besteira, o desejo de ouvir e contar piadas. Estamos nessas ações, estamos alimentando o eu do desejo. Todos os eus nos põem desejos. Então é preciso negar a nós mesmos. É preciso nos tornar donos da nossa máquina humana e não permitir que os eus, que são todos os eus, que nos colocam um desejo e nos desperta esse interesse, desperta o próprio desejo de fazer isto ou aquilo. Se nós não dominamos, nós somos escravos do desejo. Então, para dominar, só negando a si mesmo. Então, lá o mestre Judas representou esse papel. Ele entregou o Cristo, trocou o Cristo por 30 moedas de prata. Está desenvolvendo esse papel do eu da traição, o eu do desejo que está dentro de nós. Foi para que isso ficasse gravado, muito bem explicado, muito bem sólido na história, e para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando e estudando e lutando para praticar esse ensinamento, o ensinamento do próprio Cristo, que é o mesmo ensinamento entregue aqui por este curso, neste curso, conhecimento de si mesmo. É preciso negar a si mesmo, negar aos desejos. E o segundo traidor é o demônio da mente, o inimigo da sabedoria, porque a mente quer saber tudo. Os pensamentos nos invadem, os pensamentos nos dominam. Então, o demônio da mente está dentro de nós, representado por Pilatos.
através das justificativas, das evasivas. Então, quando Pilatos pergunta lá no drama cósmico, o que eu faço com este homem? Ele pergunta à multidão. Então, essa multidão está dentro de nós representada por essa nossa legião, que está dentro de nós, essa multidão de eus que está dentro de nós. Lá no drama, essa multidão que responde, que clama pela crucificação do Cristo, essa multidão lá, o povo, esse povo está dentro de nós, está representando os nossos defeitos que estão dentro de nós. São os nossos eus, são os nossos demônios da mente, que justifica tudo. Nós justificamos quando queremos cometer um erro. Nós precisamos de uma justificativa. Precisamos dar a razão ao eu. Precisamos respaldar o eu. Respaldar aquele ato que nós queremos, que o eu quer praticar através de nós. Então, esse eu precisa justificar-se. Então, é o eu, é o demônio da mente, que precisa justificar, precisa justificativa. E nós nos entregamos a esse demônio quando estamos raciocinando, quando nós raciocinamos fazer ou não fazer. Precisamos de uma justificativa, justificamos. E aí então entra o terceiro, que é o da má vontade, que é representado por Caifás. Então, para dominar esse demônio da mente, para dominar a nossa mente, que está representada também pelo burro, onde Cristo entrou em Jerusalém montado num burro, quer dizer, dominando a mente. Para dominar a nossa mente, é preciso nos julgar, nos auto-julgar impiedosamente. Não podemos ter pena de nós. Se nós tivermos pena de nós mesmos, é a evasiva. São as evasivas, são as justificativas. Então, para vencer esse demônio da mente, precisamos nos julgar impiedosamente. Não devemos ter piedade de nós mesmos. Então, aí esse demônio é o inimigo da verdade, porque a mente não é verdade. A mente nós temos conceitos na mente, não a verdade. E nos faz crer, nos leva a compreender que isso é a verdade, que os nossos conceitos são a verdade. E na verdade não é verdade. São conceitos nossos, são conceitos do próprio eu, são conceitos dos próprios eus. Então, é preciso que nós nos observar a mente, o coração e o sexo.
para negar aos nossos desejos, negar a esses pensamentos, a esses raciocínios, a esse funcionalismo, e permitir que o ser atue na mente, para que seja feita a vontade do ser e não a vontade do não ser. O ser é o ser e o não ser é o ego. Então, é preciso permitir que o ser faça a sua vontade e não o não ser, não fazer a vontade do ego. Então é preciso nos julgar impiedosamente, é preciso nos auto-observar e nos julgar impiedosamente. Se é que queremos fazer um trabalho revolucionário, se nós tivermos inquietudes, se nós tivermos inquietudes espirituais e encontramos esse ensinamento, é porque o nosso ser nos colocou diante destes ensinamentos. Porque nós estamos maduros, estamos no ponto para fazer esse trabalho. E as chaves para esse trabalho está neste curso, está nestas conferências, nestas 75 conferências, estão todas as chaves, todas as pistas para que uma pessoa que tenha inquietudes espirituais, que queira saber de onde vim, para onde vou, qual é o objetivo da minha existência. A pessoa que fizer essas perguntas e for séria, ela infalivelmente encontra estes ensinamentos, porque está buscando. Então, ela encontra o que busca. Não é com teorias, não é com conhecimento intelectual que alguém vai cumprir com o objetivo da existência. Não é com títulos, com diplomas, que a pessoa vai fazer um trabalho superior. Vai fazer um trabalho superior quando encontre estes ensinamentos, quando encontre estas chaves, as chaves da autoobservação, da morte psicológica, do nascimento e do sacrifício pela humanidade. O caminho é este. O caminho é os 3 fatores. Não são 2, nenhum fator. São 3. É nascer, morrer e sacrificar-se. É negar a si mesmo, é pegar a cruz e seguir os passos, não os passos físicos do Cristo, seguir a sua metodologia, a sua forma de trabalhar, de entregar o ensinamento de forma gratuita, de forma correta, completa, puro. Que é necessário que este ensinamento seja entregue de forma pura, de forma completa. Se nós tirarmos algumas coisas, ou uma coisinha que se tire, já não está completo, já não preenche a necessidade do buscador. E o terceiro demônio é o demônio da má vontade, que é o inimigo da verdade, representado no drama cósmico por Caifás, que resolve não fazer.
está dentro de nós quando nós decidimos não fazer, decidimos não morrer psicologicamente, decidimos não praticar a morte em um determinado instante, nós deixamos que aconteça. Nós estamos permitindo a má vontade. Não temos a vontade de morrer. Isso porque nós não temos esses corpos internos, o corpo da vontade. Não temos o corpo astral, que é um corpo solar. Não temos esse corpo solar para dominar os nossos desejos. O corpo astral é o corpo dos desejos, corpo das emoções. Então, por nós não ter esses corpos, é que nós somos escravos dos nossos desejos. Então, se nós não temos o corpo da vontade solar, que é o corpo causal, não temos o corpo da vontade solar, nós não temos a verdade. Não temos a verdade. Temos o demônio da má vontade. Então, se elimina a má vontade, vai surgir a verdade, que é a boa vontade. Então, para vencer esse demônio, é preciso fazer um grande esforço. É preciso sacrifícios conscientes. Sacrificar-se conscientemente. Sacrificar os nossos desejos. Sacrificar conscientemente. Porém, precisa um esforço muito grande. É preciso compreender, é preciso estar sensível a estes ensinamentos, a este trabalho, para fazer um sacrifício consciente, para um padecimento voluntário, para padecer de um desejo voluntariamente. Aquele desejo está forte dentro de nós. Esse desejo quer nos dominar. É preciso, então, padecer voluntariamente. Fazer um padecimento voluntário. Negar esse desejo. Negar a má vontade. E com um impulso de boa vontade, fazer esse sacrifício consciente. Um sacrifício, um grande sacrifício. Sacrificar a má vontade em prol da boa vontade. É o inverso. Os desejos, os defeitos psicológicos, são o contrário do que nós precisamos. É o contrário do que sempre nós vamos precisar fazer. Os defeitos querem o contrário. E o que nós devemos fazer é o oposto do defeito. Então, é um sacrifício consciente e é um padecimento voluntário. Nós decidir que vamos padecer em prol do trabalho de revolução da consciência. Não há outra forma, não há outro caminho. Se nós não trabalhar esses três demônios, se não se trabalha esses três eus, nós vamos
ser sempre escravos dos desejos. Vamos ser escravos do desejo, vamos ser escravos da mente, vamos ser escravos da má vontade. Que quando nós resolvemos não fazer, é a má vontade agindo. É a última das instâncias que acontece quando nós erramos com a má vontade. É a última instância. Porque aqui ainda poderia se reverter. Porém, se nós permitimos que a má vontade atue, já não há mais o que fazer. Então foi aí que Caifás, lá no drama cósmico, deixou para lá que façam o que quiserem. É por isso também que Pilatos lavou as mãos. Ele se imiscuiu do trabalho de julgar. Ele entregou isso à multidão. Então, nós entregamos a nossa multidão de eus que está no nosso interior. Nós delegamos a multidão que atue, que haja, que faça o que quiser. E lavamos as mãos. E foi isso que Pilatos fez lá. Foi a representação do papel de Pilatos. Assim como o papel dos 3 traidores. Foi o ensinamento entregue através da arte. Então, aí está a arte. O teatro. Um teatro cósmico. Um teatro à luz do sol. Um teatro no mundo físico. Um grande teatro. Que foi toda a existência, toda a vida vivida pelo Mestre Jesus, desde o nascimento até a morte. Foi um teatro, foi o ensinamento entregue através da arte. E não se ganha nada, não se faz nada, não se prospera nada espiritualmente, internamente, em saber isso, em citar trechos, saber de cor. Não se cresce internamente nada. Pode decorar as escrituras, que não se cresce, não se melhora internamente, se nós não negamos os nossos defeitos psicológicos. Nós vamos progredir, vamos nos tornar pessoas melhores se nós negarmos aos defeitos, negarmos aos desejos. Se nós vamos eliminando os defeitos, vão nascendo virtudes. E aí então nós nos vamos tornando pessoas melhores. Agora, só em decorar as escrituras não se torna a pessoa melhor, não se torna um ser melhor. O que acontece é uma aparência, uma fachada, uma mentira, um auto-engano. Então, este trabalho é real, é um trabalho de nascimento, de morte e sacrifício. E esta conferência nos ensina que nós precisamos negar a nós mesmos, negar o nosso Judas interior, negar o eu da traição. Todos os defeitos nos traem. Então, enquanto nós não
trabalhar os defeitos, nós estamos alimentando, estamos robustecendo, estamos embrutecendo cada vez mais os próprios defeitos psicológicos. Nosso contato está aí na descrição desse vídeo, no link que leva a um grupo no WhatsApp. O número WhatsApp e Telegram é este: 55 é o Brasil, 62 é a região, e 991 92 9355. Brasil, 62 991 92 9355. WhatsApp e Telegram. Muito obrigado a todos e até a próxima.